culto maravilhoso, Jesus, Pai. Aqui, obrigado pelos louvores, obrigado pelas orações, obrigado por esse culto maravilhosamente grande. Já te agradeço, Pai. Que eu diminua, Senhor Jesus, e o Senhor cresça. E que o Senhor, Pai, purifique minha língua, meus lábios. E que o Senhor agora, Pai, que eu agora, Senhor, entrego o meu corpo nas tuas mãos. Pai bendito, neste momento agora, Senhor Jesus, Pai. Envia o teu Espírito Santo, queimando a minha língua e purificando a minha língua, Pai. Para que a tua palavra, meu Pai do céu, penetre, Senhor Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo, penetre nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos lares, nos familiares nesta tarde, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, por tudo pelo poder do teu nome. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Amados de Deus, eu queria que todos abrissem a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Parabéns pela Gabriela, está fazendo essa filmagem. Louvado seja Deus. Não é? Livro de Eclesiastes, capítulo de número 9. Louvado seja Deus. Não é? E o versículo de número 5 do capítulo 9 de Eclesiastes. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles jamais. E tem jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue aos esquecimento. Pai bendito, obrigado por tudo. Eu te peço nessa tarde pelo poder do teu nome, porque tu és grande, tu és fiel e tu és poderoso, Pai. Obrigado, Jesus. Amigos de Deus, amigos do Evangelho e amigos também que não caminham no caminho da presença de Deus, mas conhece a palavra de Deus, lê a Bíblia, medita na palavra. E eu quero te dizer, nessa tarde, hoje, nesse feriado, aonde eu fico meditando, dentro desse mesmo livro, também no livro de Eclesiastes, capítulo 12, e o versículo de número 7 do capítulo 12, que diz: e o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus que os deu. Oh glória! Aleluia! Capítulo de número 12, primeiro diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha mau dia e chegue os anos dos quais venha dizer: não tenho nele contentamento. Glória a Deus. Quando eu fico lendo esse texto, e quando eu fico meditando dentro desse texto, quando eu fico olhando para esse texto, o autor que escreve, o autor cheio de sabedoria, dentro de um texto desse tão grande, tão gostoso, eu fico vendo que dentro desse texto, tão gostoso e tão grande, é quando a gente vê que quanto a gente estamos vivos, a gente devemos aproveitar, fazer boas coisas, porque depois que partimos daqui para o outro lado, nós não voltaremos mais para nada. Oh glória! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa tarde.
Quando eu fico olhando dentro desse texto, aonde hoje o Brasil estão prostrado, queimando e acendendo vela para mortos que não volta, não sabe que aquela vela está viva, não sabe de nada, porque chegou o seu fim e não tem mais memória, não tem mais sentimento, não tem mais vida, porque está esperando aquela grande festa acontecer na presença de Jesus. Então muita gente hoje estão fazendo negócio de cego, fazendo negócio de pagão, aonde Deus não gosta que ninguém consulte aos mortos, porque há muitos mentirosos como o diabo, que é mentiroso, é o pai da mentira, é o enganador, que veio para enganar, que veio para seduzir muitos falsos doutores da lei, ensinando-os de formas erradas. E muita gente lá atrás, da época da minha mãe, do meus tataravó, bisavó, aprenderam essa crença, essa religiosidade de vida, de uma confraternização, dia dos mortos. É como a gente tem aí, dia dos Raulins, não é? Dia das bruxas, dia de Natal, dia de Ano Novos, são festas pagãs, né? Festa de São João comemorativa a santos que não te traz nenhum tipo de um resultado, de um relato para que tu possa alcançar aquele milagre. Louvado seja Deus, porque nós temos a um Deus que ele não é morto. A Bíblia delata, amados irmãos, que o próprio Jesus, ele morreu sim, mas a Bíblia diz também que Jesus, Gabriela, ele ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. E muitos que morreram já dormem, quer dizer, não estão acordados para que venha a terra, para que venha a celebração de velas, a celebração de festas, porque a palavra está dizendo aqui, eu quero voltar para você entender, no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, quero que você lê bem a palavra do Senhor Jesus nessa tarde que ele está falando. Louvado seja Deus. Olha só a palavra do Senhor Jesus. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Parei por aí. Os mortos não sabem de nada. Mas nós que estamos vivos, nós sabemos que vamos morrer. Por isso que em Eclesiastes, capítulo 12, fala claramente que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque quando vinham os maus dias, quando vinham as tempestades, a morte, é a última solução da vida humana, é uma coisa chamada a morte. É tão provável que eu quero lembrar aqui nessa tarde para todos, quando a gente lembra daquelas 10 mulheres que tinham 5 prudentes, 5 loucas, 5 prudentes, ela brigava para entrar no céu. As 5 loucas era conhecida como 5 mulheres mortas, porque elas procuravam coisas das suas próprias loucuras. Ela não procurava coisas das suas
espiritualidade, ser uma pessoa espiritual, buscar as coisas do céu, buscar as coisas que convêm à vida eterna, para que ela possa entrar pelas portas e ter um corpo glorioso, porque o corpo velho, ele desce à sepultura, ele se acaba, né? Mas Jesus, quando chamar de entre os mortos, não é? Aquele corpo vai ser transformado em um corpo sem pecado, em um corpo sem mancha, em um corpo sem defeito, um corpo sem fofoca, um corpo sem disse-me-disse, mas um corpo sadio, porque no céu não entra intriga, não entra inveja, não entra um corpo bagunçado, não entra pecado. No céu só entra limpo, santo. Por isso que é necessário que todos passem pela morte. E quando chegar o dia da morte, se tempo der para que você possa pedir perdão e possa entrar como aquele homem que estava na cruz com Jesus. Porque quando eu fico lendo esse texto de Eclesiastes, quero voltar, que no versículo 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles têm e jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Aí ele diz: até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja perecerão, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se fez debaixo do sol. Olha para aí, gente. Os mortos, depois que morrem, ele não tem lembrança mais de nada, Gabriela. Depois que morre, acabou-se. Depois que morre, é mito. Tem uma seita aí de Allan Kardec. Allan Kardec, ele para muito é um tipo de um Deus, de um ser, de um espírito, que até ele mesmo morreu, está lá. Se eu não sei se ele se converteu, para que ele possa ter direito à vida eterna. Mas muita gente diz que a seita de Allan Kardec, aquele que morre, a mãe fica grávida, ou a filha de um pai fica grávida, aquela pessoa que morreu vai nascer no ventre daquela pessoa com aquele espírito que foi. Isso é mentira, meu irmão. Isso é mentira de Satanás. Eu digo logo assim, porque Satanás, ele é o pai da mentira. Ele é o enganador. Ele é o que mente. Por isso que em Eclesiastes, capítulo de número 9, quando ele diz claramente no versículo 5, mas os mortos não sabem nenhuma, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles jamais, ele tem e jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Olha para aí. Por que isso? Porque é que quando morre ali, a memória daquele defunto se apagou. Pode ser o homem mais santo, pode ser o homem mais reverendo, pode ter sido Paulo, pode ter sido Maria,
pode ter sido Pedrinho, pode ter sido Jeremias, Mateus, pode ter sido Bartolomeu, pode ter sido Isabel, a mãe de José, todos esses aí. A memória deles está esquecida. A memória deles estão totalmente apagada. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque todas essas mulheres, como Isabel, louvado seja Deus, que foi grande, foi mãe de um grande pregador, de um grande homem, que se vestiu de pele de animal, comia gafanhoto silvestre, comia mel silvestre. João Batista, ele já nasceu cheio do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele sobe ao terceiro céu, vê coisas inafáveis que não podia contar aqui na terra. Jeremias, cheio do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Abraão, pai de uma grande nação. Maria, uma mulher graciada, a prima de Isabel, entre todas as mulheres do mundo, de ter concebido e ter o direito do Espírito Santo para ter o Filho de Deus chamado Jesus. Mas Maria, a memória dela não traz nada para a terra, para que você que fique pedindo a Maria, para que Maria lhe dê uma vitória, lhe dê um milagre. Porque todas essas memórias, pode ler na sua Bíblia aí agora. Tem muita gente, muitos pregadores, muitos doutores da lei, que são homens mentirosos, que não falam a verdade, carreta multidões, como muitos pregadores que tem aí, que talvez muitos não gostem quando eu falo de muitas seitas que ensinaram de forma errada, principalmente eu que nasci em um berço católico. Não sou nada contra os católicos, porque tem gente que é católico, mas é praticante de Jesus, mas tem gente que ainda dentro dos sertões são católicos do pé roxo, que tem aquelas estaltas grandes dentro de casa, que se ajoelha, que acha que aquela estalta é que vai rogar por ele a Deus, para que Deus desça a estalta e a estalta distribui o milagre para aquela pessoa. Oh Deus, tem de misericórdia de uma vida dessa. Porque quando eu fico olhando que quando uma pessoa morre, a Bíblia delata aqui, eu quero repetir, frisar nesse fator, que porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco eles têm e jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Seja que depois que o cara morre, aí muita gente diz assim: olha, fulano morreu, mas ele veio até a mim de madrugada. Isso é mentira, amados irmãos. Quem pode chegar tu de madrugada, quem pode ir na tua casa de madrugada é Jesus. Jesus, ele entra dentro da tua casa. Jesus, ele chega na tua casa. Ele entra dentro da tua casa. Ele senta na tua cama. Porque esse daí foi confirmado e testificado, selado, carimbado, que ele morreu e ressuscitou dos mortos. E ele diz que todos que morrem, que está em Cristo Jesus, também viverão.
corre voltar para dizer à família, não. Vai ser vivo naquele grande dia. Porque Maria dorme, Pedro dorme, Paulo dorme, Abraão está dormindo. Só vão acordar naquela grande dia, quando o Senhor disser que até os mortos que estão nas tumbas ressuscitarão entre os mortos. Uns serão primeiro e outros serão depois. Aí hoje eu estava vendo com a Gabriela num programa de televisão que uma menina pequena ali no cemitério de Santa Amaro, e aquela menina ali, a menina sem nome, leva confeito para ela e ela distribui um milagre. Cuidado com essas coisas pagãs. Cuidado com essas seitas. Porque você tem 2 joelhos para dobrar ao chão e orar a Deus e conversar com Ele. Você tem que fazer coisa agora, porque está falando aqui que os vivos saberão que vai morrer. Então, se você sabe que vai morrer, se você sabe que vai partir um dia, porque em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número, me foge a memória, versículo 7, a gente vai ver aqui uma coisa muito linda. Quando, saindo um pouco de Eclesiastes capítulo 9, e entrando em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7, veja aí na sua Bíblia, louvado seja Deus, que diz claramente, louvado seja Deus, louvado seja Deus, o pó volte à terra, como era, olha para aí, e o Espírito volte a Deus, que os deu. Então seja, jamais, nada depois que parte, vai voltar para conversar contigo, e nem vai ver tu acendendo vela, fazendo alguma coisa. É momento que, enquanto está vivo, eu e você temos que se preparar, temos que se aprontar, temos que buscar a presença de Deus, porque tem gente agora que foi para o cemitério, irmão, levar vela, chorar, se alimentar, às vezes nunca fez nada de bom, mas está ali chorando em cima de ossos, lembranças, aonde Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Eu quero ler um ponto daqui a pouco que eu pedi para a Gabriela olhar para mim, eu quero ler ele. Louvado seja Deus. Para aumentar mais ainda, que quando a gente vê em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador, lembra dele, porque vai chegar um dia que quando você partir, que é que você tem feito? Somente idolatria, somente consultando as coisas mortas, somente consultando o que não deve, e Deus não se agrada dessas coisas. Mas quando a pessoa lembra-se do seu Criador, para que não ande em caminhos
em caminhos de morte. Aquele que procura acreditar ter a vida eterna. Aquele que procura estar na presença de Deus. Louvado seja Deus. Esse